Fala, galera. Aqui a gente vai compartilhar com vocês um pouco mais sobre o registro de uma aula, tá? Aqui eu entrei num outro clube, tá? Entrei no Jacareí, que a gente estava fazendo alguns testes sobre essa dinâmica, tá? E o que a gente precisa para fazer aquilo que nós falamos de registro de aulas, né? Então a gente tem que na turma, no cadastro de turmas, nós precisamos vincular a turma a um professor, tá? Então aqui a gente tem vinculado essa turma a um professor. Posso vincular ela a mais de alguns professores inscritos, tá? E aí, quando eu vinculo esse professor a essa turma, quando o professor faz o login dele, ele aparece aqui como perfil, né? Só para explicar também como aparece vários perfis aqui, é que aquele usuário ele está vinculado a algumas funcionalidades do sistema, né? E uma delas é professor da Associação Esportiva Jacareí Rugby. Então, quando ele está vinculado, aparece quais são as turmas que ele está vinculado como professor daquela instituição, tá? Então, aqui ele tem a turma do feminino adulto, a turma do centro de formação, e aí a gente tem essa possibilidade com ele de começar uma aula, tá? Então, vai aparecer para ele começar uma aula, então ele vai lançar essa aula, ele define qual é a data dessa aula, ele vai definir qual é a metodologia dele de trabalho. Então, aqui o Jacareí ele acabou criando uma metodologia, ele seleciona qual é essa metodologia de desenvolvimento daquele dia. Então, foi sobre ataque. Então, ele seleciona aquela metodologia que foi dada, que é o conteúdo daquela aula que foi desenvolvido, e aparece para ele aqui todos os atletas inscritos, tá? Ele tem a opção de marcar presente para todo mundo e depois alterar se foi uma falta justificada, se foi uma falta, se foi algum atraso. E aí ele tem a possibilidade de salvar a aula, tá? Porém, antes de salvar, que eu acabei esquecendo, ele tem a possibilidade de dar uma avaliação para essa aula e de ter algum briefing, algum relato que ele queira deixar registrado para essa aula. O que é importante, o que é legal, né? Quando a gente coloca aqui, teste encerrar, essa aula que ela foi lançada, o seu aluno que está inscrito nessa aula, quando ele entra no perfil dele, se tem alguma informação que foi colocada como registro da aula, ele vai ter acesso a essa informação também. Então, se a gente vai nesse perfil desse aluno, ele pede para ele entrar, a gente vai ver com que ele tem essa informação também, tá? Então, essa é a ideia sobre aquilo que a gente tem de registro de aulas. Então, isso é pelo perfil como treinador, tá? E aqui depois traz quantas aulas que foi dada naquele mês por aquele professor. Enfim, tem alguns vários recursos que esse professor pode ter também nesse perfil como professor. Beleza? É isso. Valeu, até o próximo vídeo.